Oi, galerinha. Vamos iniciar nossa aula de história hoje e a gente já começa com a correção daquele exercício que eu deixei para vocês como tarefa de casa na aula passada, certo? A semana passada a gente começou com um conteúdo novo que é a questão da América Portuguesa, o processo de colonização do Brasil. E aí deixei algumas sugestões de atividades relacionadas a esse tema e deixei como tarefa de casa para vocês esse exercício. Agora a gente vai corrigir ele. Vamos ver aí se vocês entenderam um pouco sobre aquilo que foi apresentado a semana passada, certo? Vamos lá. Primeira questão está dizendo assim, ó. Para combater os franceses, garantir a posse da terra e produzir riquezas, Dom João III decidiu ocupar efetivamente o Brasil e enviou para cá uma expedição. A alternativa A está perguntando o seguinte: que expedição foi essa e quem a chefiou? Então, essa expedição já foi uma expedição colonizadora para demarcar território. E quem a chefiou foi Martim Afonso de Souza, certo? Quais foram as realizações? O que eles conseguiram fazer dentro do território brasileiro através dessa expedição? Primeiro, o objetivo deles, como vocês viram aí na pergunta, é assim, para combater os franceses. Então, naquele período, dentro do território brasileiro, estava tendo também expedições francesas. E aí, para combater o que eles fizeram? O Martim Afonso de Souza e sua expedição. Eles combateram esses franceses, certo? Um dos outros feitos muito importantes deles foi que eles criaram a primeira vila dentro do território brasileiro. E também teve um outro detalhe. Eles introduziram nesse território o primeiro engenho de açúcar, certo? Essas foram as principais realizações feitas pela expedição de Martim Afonso de Souza. Vamos continuar, eu vou colocar aqui as respostas e aí a gente continua a correção. Tá aí a resposta para a primeira questão, né? Para a alternativa A e a alternativa B. Agora a gente parte para a segunda questão, que está pedindo assim, ó, escreva em seu caderno um pequeno texto sobre a colonização do Brasil. Aí vocês tinham que seguir esse roteiro aí, né? Era muito simples, mesmo porque se vocês voltam ao conteúdo, né, se leram, estudaram direitinho o conteúdo, tem uma parte lá que fala sobre a economia colonial, que trata justamente sobre o que está pedindo aí no roteiro, certo? Então, facilita para vocês montarem um texto. Percebo que alguns montaram, mas a grande maioria não. Mas vamos lá. O que está pedindo? Quais eram os motivos? Perdoem, gente, acabou vindo a imagem aqui. Continuando. Quais eram os motivos pelos quais Dom João III escolheu a cana-de-açúcar, ou seja, plantar a cana-de-açúcar no Brasil? Primeiro, o litoral, o clima, o solo eram apropriados para a plantação. Segundo, tem outro detalhe, eles já produziam a cana em outras colônias. Tinha uma outra questão também, a existência das florestas, muita lenha, né, para produzir o açúcar, depois que vai precisar para beneficiar o açúcar, é necessário que se tenha lenha, então tinha bastante. E aí facilitou esse processo, por isso escolher-se a cana-de-açúcar para produzir ela dentro do Brasil. A origem do capital primeiro veio por empréstimos, né? Empréstimos de holandeses, de italianos. Aí depois que eles começaram a ganhar dinheiro dentro do território, começaram a investir com o próprio capital. E a mão de obra iniciada era a mão de obra indígena. A gente continua aí
no próximo vídeo.